Me disseram que o tempo cura tudo. Mas não é verdade. O tempo não cura. Ele só coloca peso em cima até você aprender outro jeito de respirar. Eu respirei trabalho. Madrugadas em claro, relatórios que ninguém lia, horas extras que ninguém reconhecia. Respirei poeira de estrada, sacolejo de ônibus lotado, o frio da madrugada no ponto quando todo mundo já estava em casa. Respirei a vergonha de não ter resposta quando me perguntavam sobre o passado. E a raiva de saber que roubaram dos meus pais o direito de envelhecer em paz. Eu sou como você. Já engoli choro em banheiro de empresa, já apertei os dentes em silêncio porque não tinha escolha. Já voltei para casa exausta, sem ter nada além de conta para pagar e uma promessa para sustentar dentro de mim. Hoje eu piso de novo no mesmo brilho que me apagou. E não sei se venho com perdão ou com vingança. Só sei que venho inteira, mesmo que quebrada por dentro. Se eu perdoar, talvez eu fique livre. Se eu vingar, talvez eu durma em paz. Mas até descobrir, vou seguir respirando. E quero que você venha comigo. O Palácio das Artes, em frente à Baía de Guanabara, reluzia como se fosse feito de ouro líquido. Lustres de cristal austríaco refletiam milhares de fragmentos de luz sobre vestidos de seda e ternos perfeitamente alinhados. Garçons silenciosos deslizavam com bandejas de champanhe francesa, e as notas suaves de um quarteto de cordas preenchiam o ar. No alto da escadaria principal, Isadora Montenegro surgiu. Vestia um longo de veludo azul profundo, que contrastava com a pele clara e o cabelo negro preso em um coque clássico. Não havia um só detalhe fora de lugar, desde o colar de safiras até o sorriso treinado diante das câmeras. Ela parecia feita para aquele mundo de luxo. Mas, atrás dos olhos calmos, ardia a lembrança de um passado que ninguém ali ousaria imaginar. Entre os convidados estava Augusta Alencar, uma mulher cuja presença era tão imponente quanto a própria festa. Cabelos loiros impecavelmente armados, uma gargantilha de diamantes que mais parecia um troféu. Era a rainha da elite carioca, temida e reverenciada. E ao lado dela, rindo de algo banal, estava Gabriel. Terno preto sob medida, gravata de seda, um charme quase descuidado. Diferente da mãe, havia nele uma suavidade que desarmava. Quando os olhos de Isadora encontraram os dele, por um instante Helena a verdadeira vacilou. A música parecia amaciar o ar, mas o ambiente estava impregnado de perfumes caros, champanhe gelado e ambições mascaradas por sorrisos. Augusta Alencar caminhava em direção à recém-chegada, os saltos marcando o ritmo do salão. Isadora manteve a postura impecável. Seu vestido azul escuro parecia absorver a luz, destacando o brilho frio de suas safiras. Quando Augusta se aproximou, ela inclinou levemente a cabeça, em um gesto de respeito calculado. Isadora Montenegro, não é? Disse Augusta, com a voz aveludada mais firme, própria de quem se acostumou a ser reverenciada. Tenho ouvido falar da senhora. Espero que apenas coisas boas, respondeu Isadora, com um sorriso que não revelava nem um dente, enigmático. Augusta segurou-lhe a mão. Seus dedos eram finos, mas a pressão do aperto denunciava a força que exercia sobre todos ao redor. Empresária de azeites, não? Perguntou, como quem já sabe a resposta, mas deseja ouvir o outro se explicar. Exato. Minha família tem raízes na Argentina. O azeite de oliva foi nosso caminho para o mundo. Eu apenas dei continuidade. Augusta arqueou a sobrancelha, examinando-a de cima. Baixo. Fascinante. E agora deseja fincar raízes aqui, no Rio? Isadora sorriu novamente, olhando por sobre o ombro de Augusta, onde Gustavo conversava animadamente com alguns jovens herdeiros. O Rio sempre me pareceu inevitável. Quem deseja ser alguém no Brasil precisa, mais cedo ou mais tarde, passar por aqui. Augusta riu baixo, satisfeita com a resposta. Mas havia algo no olhar de Isadora que a incomodava. Um brilho sereno, sem servilismo, sem medo. Então seja bem-vinda ao nosso círculo, senhora Montenegro. Espero que saiba jogar este jogo. Isadora ergueu a taça de champanhe que um garçom acabara de lhe oferecer e brindou levemente em direção a Augusta. Jogos sempre me interessaram, senhora Alencar. Especialmente quando as peças são valiosas. O olhar das duas se encontrou, firme, como duas espadas que se tocam pela primeira vez. Um riso leve se espalhou pelo salão, não o riso artificial das damas, mas um som sincero, quase íntimo. Isadora voltou o olhar e o encontrou novamente. Gabriel Alencar. Ele gesticulava com entusiasmo, como se contasse uma história, arrancando gargalhadas de um pequeno grupo. Diferente da mãe, que era pedra e aço,
Gabriel parecia feito de luz. O cabelo castanho caía de modo displicente sobre a testa. Os olhos tinham o mesmo tom do mar depois da chuva. No terno impecável, havia algo que não se encaixava. Uma naturalidade que o fazia parecer mais vivo do que todos ao redor. Augusta, orgulhosa, chamou-o com um aceno imperioso. Gabriel, venha conhecer uma convidada especial. Ele se aproximou sem pressa, trazendo consigo uma aura que, para Helena, foi quase desconcertante. Estendeu a mão a Isadora com um sorriso genuíno, sem a formalidade rígida da mãe. Prazer, Gabriel disse, a voz grave, mas calorosa. E você deve ser... Isadora Montenegro completou ela, apertando sua mão. O contato foi firme, mas breve. Ainda assim, foi suficiente para que um arrepio percorresse-lhe sede o braço. Montenegro, ele repetiu pensativo. A senhora dos azeites. Já provei o seu rótulo Reserva Andina. Excelente. Isadora ergueu uma sobrancelha, surpresa. Poucos homens da idade dele se interessariam por detalhes de gastronomia, ainda mais em meio à futilidade daquele círculo. Não esperava que tivesse experimentado. Gosto de coisas que contam histórias, respondeu Gabriel sorrindo de modo quase infantil. Seu azeite tem isso. Quando o provei, parecia que alguém tinha capturado um pedaço do sol dentro de uma garrafa. As palavras atingiram Isadora como uma flecha. Ela, que passara anos planejando vingança, agora sentia o chão vacilar, sob a poesia inesperada de um homem que não tinha culpa de nada. Augusta interrompeu, como se sentisse a troca silenciosa que se estabelecia. Gabriel, não roube nossa convidada só para você. Ele riu. Difícil não querer. E voltando-se a Isadora, acrescentou. Espero que possamos conversar mais tarde, com calma. Isadora apenas sorriu. Não respondeu, mas o olhar permaneceu. E pela primeira vez desde que voltara ao Rio, Helena Duarte esqueceu ainda que por segundos o peso da vingança. Isadora colocou a cabeça no travesseiro naquela noite, e muitos pensamentos sobre o passado, o motivo pelo qual estava ali, começaram a pairar sobre ela. Lembrou-se dos tempos da infância em que vivia feliz com seus pais em uma tradicional vinícola no interior do Rio Grande do Sul, respeitada pela qualidade e pelo nome. O pai de Helena, agora Isadora Monteiro, era um homem íntegro, mas ingênuo demais para o mundo dos poderosos. Augusta, na época, já era uma mulher ambiciosa, disfarçada de filantropa elegante. Por trás de sua fachada de generosidade, articulava negócios obscuros e alianças com políticos. Ela persuadiu o pai de Helena a entrar em uma parceria comercial com sua empresa de importação de vinhos. Contudo, aplicou contratos fraudulentos e subornos bem orquestrados, e fez com que a família Duarte fosse acusada de contrabando e fraude fiscal. A vinícola foi leiloada por um valor irrisório e, ironicamente, acabou em nome de uma empresa fantasma ligada à própria Augusta. O pai de Helena não suportou a vergonha. Afundou em depressão e morreu pouco tempo depois. A mãe, frágil de saúde, adoeceu e nunca mais se recuperou. Helena, ainda criança, ficou só. Depois da ruína, quando a vinícola Duarte foi leiloada como se fosse apenas mais uma peça descartável no tabuleiro de Augusta Alencar, restara apenas a poeira dos barris vazios e as lágrimas sufocadas de uma menina órfã. Quem a acolheu não foi parente algum, todos haviam virado as costas com medo do escândalo. Foi Dolores, a governanta da vinícola, mulher simples, de mãos calejadas e olhar firme. Com a falência, Dolores decidiu cruzar a fronteira para a Argentina, onde tinha família. Levou consigo a pequena Helena, prometendo a ela algo que só quem já perdeu tudo pode oferecer. Um lar, ainda que modesto. Os anos passaram em uma pequena cidade da província de Mendoza, cercada por oliveiras e vinhedos. Helena cresceu entre o aroma das azeitonas prensadas e o barulho das prensas de madeira. Dolores ensinou-lhe que o trabalho poderia ser tanto uma prisão quanto uma chave de liberdade. No dia em que completou 18 anos, Dolores, enfim, contou-lhe toda a verdade sem omitir nada. Contou o nome da mulher que havia arruinado os Duarte. Contou como Augusta, com um sorriso de dama da caridade, havia entregado a família dela à ruína e depois tomado a vinícola para si. Nunca esqueça, menina, disse Dolores, segurando-lhe o rosto com mãos ásperas. A riqueza não está apenas no que herdamos, mas no que construímos. Se você quiser justiça, que seja com sua própria força. Não com ódio cego, mas com inteligência. Naquele instante, a menina tornou-se adulta. Enquanto outras jovens da sua idade se perdiam em frivolidades, Helena dedicou-se ao azeite de oliva com disciplina obsessiva. Transformou o pequeno negócio de Dolores em algo maior.
Investiu em técnicas modernas, conquistou mercados internacionais e, aos poucos, o nome Montenegro, um nome inventado. Mais elegante, passou a ser sinônimo de qualidade. Dinheiro trouxe poder, e poder abriu as portas para o mundo do qual havia sido expulsa. Agora, diante dos lustres dourados do Palácio das Artes, Isadora Montenegro não era a órfã Duarte. Era uma mulher de negócios, uma convidada ilustre, alguém que todos queriam conhecer. Os dias seguintes ao baile se desenrolaram como uma dança ensaiada. O nome Isadora Montenegro circulava entre colunas sociais, sempre acompanhado de adjetivos lisonjeiros: enigmática, sofisticada, empresária de sucesso. Era como se a cidade inteira tivesse decidido aceitá-la de imediato, encantada por sua presença. O convite seguinte veio quase sem demora. Um almoço nos jardins da mansão Alencar, oferecido por Augusta para um grupo restrito de amigos e investidores. A casa erguia-se na orla de São Conrado, de frente para o mar. Não era apenas uma residência. Era um manifesto de poder. Colunas brancas em estilo neoclássico, jardins simétricos com esculturas italianas, fontes em mármore que nunca secavam. Tudo ali parecia calculado para deslumbrar e intimidar ao mesmo tempo. Ao atravessar o portão, Isadora sentiu uma familiar pontada no peito. Lembranças da vinícola Duarte, simples e bela em sua rusticidade. A mansão de Augusta era o oposto à ostentação sem alma. Recebida por um mordomo, foi conduzida ao terraço onde as mesas estavam dispostas sob toldos de linho branco. Mulheres em vestidos claros e homens em ternos leves conversavam entre taças de vinho francês. O aroma de flores misturava-se ao cheiro salgado do mar. Augusta estava no centro de tudo, como um sol em torno do qual todos gravitavam. Quando avistou Isadora, abriu os braços em uma recepção calorosa demais para ser sincera. Minha querida senhora Montenegro. Estávamos ansiosos por sua presença. O olhar que acompanhava-se às palavras, porém, era analítico, calculado, como se buscasse encontrar a primeira rachadura na máscara de Isadora. Durante o almoço, Augusta a apresentou a banqueiros, políticos e socialites, todos curiosos com a mulher que surgira repentinamente com tanto prestígio. Isadora respondia a cada pergunta com serenidade, oferecendo pequenas doses de sua história inventada. Viagens à Toscana, negociações em Madrid, colaborações com chefes estrelados. A cada resposta, deixava no ar uma ambiguidade proposital o suficiente para fascinar, nunca o bastante para satisfazer. Ela percebia os olhares. Alguns a admiravam, outros a invejavam. Exatamente como queria. Foi Gabriel quem, com sua leveza, quebrou a rigidez da mesa. Sentado ao lado de Isadora, inclinou-se para ela em um momento em que as conversas gerais se dissolveram em múltiplas vozes. Parece se sentir à vontade, disse ele, sorrindo. A maioria das pessoas que minha mãe traz aqui parece aquada. Isadora ergueu os olhos para ele. Talvez porque eu tenha aprendido que o verdadeiro poder não está em intimidar, mas em observar. Gabriel a olhou de lado, intrigado. Observar pode ser perigoso. Às vezes vemos mais do que gostaríamos. Ela quase riu. Se ao menos ele soubesse o quanto aquelas palavras descreviam sua própria vida. Acredite, respondeu Isadora, com calma. Eu me acostumei a ver o que não gostaria. Por um instante, os olhos de Gabriel se demoraram nos dela, como se tentassem atravessar o véu que Isadora usava para esconder Helena. Mas antes que o silêncio entre os dois se tornasse revelador, Augusta interveio com um brinde. As novas amizades, ergueu a taça, olhando diretamente para Isadora. Que sejam prósperas, duradouras e leais. Houve um coro de concordância, mas Isadora percebeu. A última palavra fora lançada como uma flecha em sua direção. Ela ergueu a própria taça e sorriu. Sempre acreditei que a lealdade é um valor raro, mas quando existe, não há poder que a destrua. O olhar de Augusta se estreitou, e por um segundo o ar pareceu se condensar entre as duas. Gabriel, alheio à tensão, brindou com entusiasmo, mas Isadora sabia. A primeira fenda estava aberta. A tarde já se despedia quando Isadora deixou a mansão Alencar. O sol escorria em laranja e vermelho pelo horizonte, refletindo no mar que se agitava preguiçoso. Ao caminhar pela entrada principal, ouviu uma voz chamando. Espere! Ela se virou. Gabriel vinha atrás dela, o paletó pendurado no ombro, a gravata desfeita. Diferente do homem polido do almoço, agora parecia mais real. Está indo embora sem se despedir? Disse ele ofegante, mas sorrindo. Isadora sustentou-a ao olhar, lutando contra o instinto de manter a distância. Não queria atrapalhar. Sua mãe parecia ocupada em me apresentar ao mundo.
Gabriel riu baixo, aproximando-se. Minha mãe sempre acha que está no comando de todas as peças do tabuleiro, mas às vezes se esquece de que o jogo pode mudar. Ele fez um gesto em direção à praia, que se estendia logo adiante. Caminha comigo. Só por uns minutos. Isadora hesitou. Cada fibra de sua alma gritava que aquele era um território perigoso. Mas seus lábios responderam antes que sua razão pudesse detê-los. Vamos. Desceram juntos por uma pequena trilha lateral até a areia quase deserta. O vento trazia o cheiro de maresia e fazia dançar os cabelos de Isadora, soltos pela primeira vez desde o baile. Gabriel a observava com curiosidade, como se tentasse gravar cada detalhe. Sabe, disse ele, chutando levemente a areia com os sapatos italianos já empoeirados, não é comum encontrar alguém aqui que não pareça estar representando um papel. Isadora desviou o olhar para o mar. Talvez porque todos aqui tenham algo a esconder. E você? Perguntou ele, com a franqueza que só a juventude ousa ter. O que esconde, senhora Montenegro? O coração de Isadora bateu forte. Helena, dentro dela, quis gritar a verdade. Mas a máscara era sua maior arma. Ela sorriu com calma. Apenas o que qualquer pessoa guarda. Cicatrizes que não precisam ser exibidas. Gabriel a observou em silêncio. Então, com uma delicadeza inesperada, disse: As cicatrizes são belas. São a prova de que sobrevivemos. O vento soprou entre eles, carregando o sal e o silêncio. Pela primeira vez em anos, Isadora sentiu vontade de baixar a guarda. Mas logo lembrou-se de Augusta, de seu pai humilhado, da mãe definhando, da promessa feita a Dolores. O amor era uma armadilha, e Gabriel, por mais encantador que fosse, era o filho da mulher que ela jurara destruir. Ainda assim, quando os olhos dele encontraram os dela sob o entardecer, Helena Duarte, e não Isadora Montenegro, foi quem respondeu, num sussurro quase imperceptível. Talvez, Gabriel, talvez um dia eu lhe mostre minhas cicatrizes. A noite caía sobre a mansão Alencar. Após o jantar, os convidados já haviam partido, mas Augusta permanecia sentada no terraço, uma taça de conhaque em mãos. O mar rugia abaixo, como um cúmplice silencioso de seus pensamentos. Ela não era mulher de ilusões. Tinha vivido o bastante para saber que cada sorriso escondia intenções. Isadora Montenegro, com seu vestido azul impecável e palavras medidas, não era exceção. Augusta recordou-se do momento no almoço, quando Gabriel se inclinara demais para conversar com a nova empresária. Havia visto o brilho em seus olhos, o mesmo brilho que ele jamais dedicara às moças cuidadosamente escolhidas por ela. E aquilo era perigoso. Mamãe? A voz de Gabriel quebrou o silêncio. Ele entrou no terraço, ainda com a gravata solta, um ar distraído. Augusta sorriu com suavidade treinada. Vejo que fez boas amizades com a senhora Montenegro. Gabriel riu, sentando-se diante dela. É uma mulher interessante, diferente das pessoas que normalmente frequentam esses salões. Augusta apoiou o queixo na mão, estudando o filho como quem lê um livro. Interessante, sim. Mas não se esqueça. O que parece diferente às vezes é apenas bem ensaiado. Gabriel franziu o senho. Você desconfia de todo mundo. Porque sei do que as pessoas são capazes, respondeu ela, sem pestanejar. E quanto mais belas e misteriosas, mais perigosas se tornam. Gabriel suspirou, já acostumado às paranoias maternas. Mas Augusta, no fundo, não estava paranoica. Estava certa. Mais tarde, sozinha em seu escritório, Augusta abriu uma gaveta secreta e retirou um pequeno caderno de anotações. Escreveu o nome. Isadora Montenegro. Abaixo, traçou uma linha e acrescentou: investigar. Origem, negócios, motivações. Acendeu um cigarro fino e tragou lentamente, olhando pela janela escura. Ninguém entra no meu mundo sem deixar rastros, murmurou. E eu encontrarei os dela? Naquela mesma noite, em seu apartamento de frente para a praia de Ipanema, Isadora contemplava o mar pela janela, sentindo a brisa fria cortar-lhe a pele. Gabriel estava em sua mente como uma chama incômoda, impossível de apagar. Mas o que ela não sabia era que, naquele exato instante, a sombra de Augusta já se estendia sobre ela. E a vingança, que até então era um jogo cuidadosamente calculado, estava prestes a se tornar uma batalha aberta silenciosa, mas mortal. No silêncio de sua biblioteca, Augusta Alencar aguardava. O relógio de pêndulo marcava cada segundo como um tambor distante, até que o som da porta anunciou a chegada de seu confidente. Era Valentim, um ex-investigador da Polícia Federal que, há anos, prestava-lhe serviços discretos. Cabelos grisalhos, olhar pragmático.
Ele carregava a aura de quem já vira o bastante para não se impressionar com nada. Preciso que descubra tudo sobre uma mulher chamada Isadora Montenegro, disse Augusta, deslizando um cartão com o nome escrito à mão. Onde nasceu, com quem fez fortuna, seus aliados, seus inimigos. Tudo. Valentim franziu a testa. Alguma razão específica? Razões nunca faltam, respondeu ela, fria. Só preciso saber se a senhora Montenegro é uma aliada ou uma ameaça. Valentim guardou o cartão no bolso. Em quanto tempo a senhora deseja respostas? Augusta ergueu a taça de vinho e encarou a escuridão além da janela. O mais rápido possível. Antes que meu filho se enrede demais nessa história. Enquanto Augusta tramava, em outro ponto da cidade, Isadora recebia uma mensagem inesperada em seu celular. O número era desconhecido, mas o conteúdo não deixava dúvidas. Aceita jantar comigo amanhã? De double quote. Ela ficou imóvel por alguns segundos, olhando aquelas poucas palavras iluminarem a tela. Não havia formalidade, nem pompa. Apenas um convite simples, direto. A razão gritava para que recusasse. Cada encontro a aproximava do risco de ser descoberta, de se perder no mesmo laço que jurara nunca permitir. Mas, ao mesmo tempo, o coração traidor e ardente, Dade já havia respondido antes mesmo dos dedos se moverem. Sim. Deitada em sua cama, Isadora fechou os olhos e deixou o peso do dia cair sobre ela. A vingança ainda era sua bússola, mas agora havia duas forças puxando-a em direções opostas. A fúria contra Augusta e o desejo incontrolável por Gabriel. E pela primeira vez, teve medo não de falhar em seu plano, mas de querer abandoná-lo. O restaurante ficava em um terraço discreto, de frente para o mar de Copacabana. Não era dos mais badalados, Gabriel havia escolhido justamente um lugar afastado dos olhares da alta sociedade. Mesas poucas, toalhas de linho branco, velas acesas refletindo na vidraça que se abria para o horizonte noturno. Isadora chegou com a elegância de sempre, vestido de seda negra, cabelo solto, maquiagem leve. Assim que entrou, percebeu Gabriel à sua espera, sorrindo de pé, mas não daquele sorriso socialmente ensaiado. Era um sorriso calmo, de quem estava feliz apenas por vê-la. Achei que não viria, disse ele, puxando a cadeira. Isadora retribuiu com um meio sorriso. E por que não viria? Porque você parece alguém que está sempre escapando. Ela se sentou, fingindo leveza. Por dentro, a frase a atingira como uma acusação disfarçada. Entre taças de vinho tinto argentino, que Gabriel pedira em sua homenagem, a conversa fluiu com surpreendente naturalidade. Ele falava de livros, de viagens, de como se sentia sufocado pela vida que a mãe tentava impor. Isadora ouvia, cada vez mais tocada por sua sinceridade. Mas, a cada risada espontânea que escapava de seus lábios, uma sombra se erguia dentro dela. Não podia esquecer quem ele era. Não podia esquecer o nome que carregava. Em um momento de silêncio, Isadora olhou para fora, para a cera e escuridão além do vidro. Teve a estranha sensação de que alguém a observava. O reflexo de uma mesa ao fundo revelou um homem de meia idade, discreto demais para ser apenas um cliente. Estava sozinho, sem comida, apenas um copo intocado de uísque. Seus olhos, ela percebeu, estavam voltados para ela. Um frio percorreu sua espinha. Gabriel notou a mudança em sua expressão. Aconteceu algo? Ela desviou o olhar do homem, recompôs-se em segundos. Nada, apenas me perdi no mar. É vasto demais, às vezes. Ele sorriu sem desconfiar. Como você. Isadora mordeu levemente o lábio. O elogio a atingiu com mais força do que gostaria, mas seu coração batia rápido por outro motivo. Augusta já havia colocado alguém para segui-la. No fim da noite, Gabriel ergueu a taça em direção a ela. Um brinde. A quê? Perguntou Isadora, erguendo a própria. As coisas que surgem quando menos esperamos. Ela brindou, mas não bebeu de imediato. Seus olhos buscaram novamente o reflexo no vidro. O homem ainda estava lá, imóvel, paciente, como uma sombra treinada para esperar. Isadora, então, bebeu o vinho num gole lento, sentindo o peso da taça como se fosse uma arma. Entre o doce e o amargo da bebida, compreendeu que estava entrando em território perigoso. O amor e a vingança haviam finalmente se encontrado. A chuva caía pesada sobre os jardins da mansão Alencar. No interior, Augusta permanecia acordada em sua biblioteca, uma xícara de café intacta ao lado, os olhos fixos na porta. Não esperou muito. Pouco depois das 11, Valentim entrou, trazendo uma pasta discreta de couro. Ele não perdeu tempo em cortesias. Pesquisei os registros sobre Isadora Montenegro. Augusta estendeu a mão.
Diga-me. Valentim abriu a pasta. Folhas datilografadas, impressões digitais de registros oficiais, algumas fotografias de arquivos públicos. Oficialmente, ela afirma ser de Mendoza, Argentina, empresária do ramo de azeite. Isso confere em parte. Existe uma pequena cooperativa de azeite na região registrada sob o nome Montenegro Exportaciones. Augusta arqueou uma sobrancelha. Em parte? Valentim assentiu. Simulation. A empresa existe, mas até 5 anos atrás era praticamente irrelevante, quase falida. De repente, houve um aporte de capital desconhecido. Em questão de meses, a firma se expandiu, passou a exportar para a Europa, e o nome Isadora Montenegro apareceu como proprietária majoritária. Augusta recostou-se na poltrona. E antes disso? É aí que está o problema. Não existe registro algum de Isadora Montenegro anterior a esse período. Nem passaporte, nem registros acadêmicos, nada. É como se ela tivesse surgido do nada. O silêncio que se seguiu foi pesado. O tic-tac do relógio de parede parecia mais alto do que nunca. Então disse Augusta. A voz baixa como uma lâmina, minha intuição estava correta. Essa mulher não é quem diz ser. Valentim fechou a pasta. Quer que eu vá mais fundo? Augusta acendeu um cigarro e tragou lentamente, expelindo a fumaça pelo nariz, os olhos semicerrados. Simulation. Quero saber quem ela é, de onde veio e por que entrou no meu caminho. Uma pausa e então acrescentou. Gelada. E se estiver se aproximando do meu filho com algum propósito, eu mesma tratarei de arrancar essa máscara. Enquanto isso, em seu apartamento em Ipanema, Isadora tentava se concentrar em relatórios da empresa. Mas as palavras se embaralhavam diante de seus olhos. Desde o jantar, a sensação de ser observada não a deixara. Cada carro parado na rua parecia uma sentinela. Cada sombra refletida na janela parecia segui-la. Ela sabia. Augusta não demoraria a mover suas peças. O investigador caminhava pelos corredores empoeirados de um cartório em São Paulo. O cheiro de papel envelhecido e tinta antiga impregnava o ar. Horas de pesquisa em microfilmes e livros ata, até que finalmente um nome chamou sua atenção. Duarte Filhos Vinícola. Entre documentos de falência, encontrou a assinatura de um antigo funcionário, atestando a venda forçada da propriedade. Mas não foi isso que o fez prender a respiração. Em uma folha amarelada, entre os registros de herdeiros, estava o nome Helena Duarte. Ele fotografou o documento com o celular, seus dedos firmes apesar do peso da descoberta. Helena Duarte, murmurou. Então é isso que você esconde, Isadora. Valentim sabia que Augusta ficaria satisfeita. E sabia também que aquele nome era a chave para um passado que alguém havia tentado apagar. Enquanto isso, em outro cenário, o luxo era o oposto do pó dos arquivos. Gabriel levava Isadora para um passeio noturno pela Marina da Glória. O cais iluminado refletia no espelho d'água, barcos balançando suavemente sob a brisa salgada. Quando eu era criança, disse ele. Rindo baixo, queria morar em um desses barcos. Fugir do mundo, navegar sem rumo. Isadora olhou para ele. Naquele instante, parecia mais um homem comum, livre das correntes da mãe. Vulnerável, quase infantil. E por que não? Provocou. Ainda pode. Talvez se tivesse alguém disposto a fugir comigo. Respondeu, os olhos fixos nos dela. Isadora desviou o olhar, apertando a bolsa contra o corpo. O coração disparou, mas a razão gritava dentro dela. Ele é filho da mulher que destruiu sua vida. Gabriel, percebendo sua hesitação, tocou-lhe a mão com delicadeza. Não sei o que te assusta tanto. Só sei que, quando estou com você, o resto parece desaparecer. Ela respirou fundo. Quis afastar-se, mas não conseguiu. O toque dele queimava como algo proibido e inevitável. Naquela mesma noite, enquanto Isadora retornava ao apartamento em silêncio, sentindo-se culpada por cada segundo ao lado de Gabriel, Augusta recebia Valentim em sua biblioteca. Ele entregou-lhe o celular com a foto do documento ampliada. O nome verdadeiro dela: Helena Duarte. Herdeira de uma vinícola que entrou em falência, justamente depois de um processo movido pela sua empresa, Dona Augusta. Augusta estreitou os olhos, lendo cada linha. Um sorriso frio ergueu-se em seus lábios. Duarte. Eu me lembro desse nome. Então era isso. Ela apagou o cigarro no cinzeiro de cristal, o olhar firme. Calculista. Helena ou Isadora. Não importa. Agora sei quem ela é. E sei também por que veio até mim. Após o jantar anterior, Isadora havia se prometido manter distância de Gabriel. A cada olhar, a cada palavra, sentia-se mais vulnerável.
Sabia que se deixasse o coração tomar o comando, todo seu plano de vingança poderia desmoronar. No fim da tarde de uma sexta-feira, ele a encontrou quase por acaso, no hall de um hotel 5 estrelas, onde ela participaria de uma reunião de negócios. Trajava um terno azul marinho impecável, mas o sorriso era desarmado. Conversaram brevemente e resolveram se encontrar novamente. No dia seguinte, ele a levou até a Marina da Glória. A noite estava calma, e a lua refletia-se na água como uma estrada de prata. Os barcos ancorados rangiam suavemente, embalados pela maré. Quando eu era criança, disse Gabriel, olhando o horizonte, imaginava viver em um barco, livre, sem herdeiros, sem conselhos administrativos, sem jantares intermináveis. Só o mar. Isadora o escutava, surpresa pela honestidade crua. Era o oposto da imagem pública do herdeiro Alencar, confiante, fútil, moldado pela mãe. E por que não faz isso? Ela provocou, meio séria. Você tem os meios. Ele deu de ombros, rindo baixo. Porque sozinho não faria sentido. Fugir só vale a pena se alguém quiser fugir comigo. Isadora desviou o olhar, apertando a bolsa contra o corpo. A frase a atingira em cheio. Não misture fantasia com realidade. E o que é realidade? Perguntou ele. O que sentimos agora? Houve um silêncio pesado. O barulho das ondas se misturava ao pulsar acelerado do coração de Isadora. Gabriel estendeu a mão, tocando-a com cuidado, como quem pede permissão. Ela não recuou. Caminharam pelo cais de mãos dadas, o tempo voou. Isadora fechou os olhos. Por um instante, esqueceu Augusta. Esqueceu vingança. Esqueceu dor. Só havia Gabriel, e a leveza que não sentia desde a juventude. Gabriel a levou até uma casa de praia discreta em Angra, afastada onde poucas pessoas iam. O mar estava calmo, e o som das ondas entrava pelas janelas abertas. Sentaram-se na varanda, apenas 2 taças de vinho sobre a mesa e a lua refletida na água. Por um tempo, conversaram banalidades, mas em certo momento, Isadora não conseguiu sustentar a máscara. Havia nele uma calma que arrancava suas defesas, e sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Você já teve a sensação de que sua vida foi roubada por alguém? Como se tudo o que seus pais construíram tivesse sido esmagado por pura ganância? Gabriel a fitou sério. Simulation, respondeu sem hesitar. Eu conheço gente assim. Ela respirou fundo, as mãos trêmulas em torno da taça. Meus pais, eles tinham algo lindo. Uma vida de trabalho. E uma pessoa. Uma mulher poderosa. Destruiu tudo. Eu cresci com a vergonha de não poder fazer nada, com a dor de vê-los morrer sem justiça. Passei anos pensando que, se um dia conseguisse me reerguer, eu faria por eles. Eu queria dar orgulho aos meus pais, mesmo que já não estivessem aqui. Houve silêncio. O mar continuava a bater, compassado. Gabriel apoiou a mão sobre a dela, firme, e respondeu. Como alguém pode fazer isso? Destruir uma família? Roubar o futuro de uma criança? Ele voltou-se para ela, a voz carregada de emoção. Se eu soubesse quem era, juro que faria qualquer coisa para que pagasse. A intensidade dele a arrebatou. Nunca esperara encontrar em Gabriel não apenas desejo, mas indignação, uma raiva solidária que parecia sincera. Ela se levantou também, aproximando-se. Gabriel, eu não devia ter contado nada. Ainda bem que contou. Ele tocou seu rosto, com ternura. Você não está sozinha. Nunca mais. E então a beijou. Não foi um beijo tímido, mas um encontro ardente, apaixonado, como se ambos quisessem arrancar do outro a certeza de estarem vivos. Isadora se entregou, os braços em torno do pescoço dele, deixando-se guiar até o sofá da varanda, onde riram entre beijos, sem pressa, sem medo. Não houve pressa de consumar nada. A intimidade foi feita de toques demorados, de confidências sussurradas, de promessas mudas que nenhum dos dois ousava nomear. Quando enfim adormeceram, entrelaçados, Isadora sentiu uma paz perigosa. Pela primeira vez em anos, não estava pensando em vingança, mas em futuro. Enquanto Isadora experimentava a doçura de um romance proibido, Augusta afiava suas armas. A revelação de Valentim não deixava dúvidas. Isadora Montenegro não passava de uma farsa, uma mulher renascida de um passado que Augusta preferia esquecer. Na semana seguinte, a anfitriã organizou um jantar requintado em sua mansão no Jardim Botânico. A nata da sociedade estava lá: políticos, herdeiros, empresários e, entre eles, claro, Isadora. Augusta a tratou com um sorriso impecável, mas por trás daquele verniz havia veneno.
Começou sutil. Minha querida, ouvi dizer que você estudou na Europa. Em que universidade, mesmo? Os olhares se voltaram para Isadora, que sustentou a compostura. Em Florença respondeu sem titubear. Uma época que guardo com muito carinho. Augusta sorriu, mas seus olhos permaneciam frios. Mais tarde, durante o jantar, Augusta voltou à carga. Uma pena seus pais não estarem aqui para ver o sucesso da filha. Devem ter sido pessoas notáveis. Foi um golpe baixo, calculado. O silêncio caiu sobre a mesa. Isadora engoliu em seco, sentindo a dor latejar. Mas sorriu, delicada. Foram. Tive sorte de aprender com eles o valor do trabalho honesto. É graças a isso que estou aqui hoje. Houve um murmúrio de aprovação entre os convidados. Augusta manteve o sorriso, mas seus dedos tamborilavam no braço da cadeira. A máscara de Isadora resistira à primeira fissura. Mas Augusta não desistiria. Estava decidida a pressionar, a cavar, a expor. E a cada nova armadilha, a tensão entre verdade e disfarce só cresceria. 2 dias depois, um envelope anônimo foi deixado na portaria do apartamento de Isadora. Dentro, cópias de documentos antigos, contratos da vinícola, registros de dívidas, declarações manipuladas. Todas assinadas por Augusta, embora meticulosamente maquiadas. A mensagem era clara. Augusta tinha poder para enterrar reputações como fizera no passado. E agora estava disposta a fazer de novo. Mas o destino às vezes tem ironia. Na mesma semana, Isadora encontrou algo precioso. Investigando discretamente entre os contatos de negócios que frequentavam a mansão Alencar, descobriu um segredo incômodo. Augusta havia usado laranjas em licitações de fornecimento de vinhos para eventos governamentais, superfaturando contratos e desviando recursos. Um escândalo que, se viesse a público, arruinaria sua imagem de dama intocável da elite carioca. Pela primeira vez, Isadora tinha uma arma real contra Augusta. Naquela noite, ao reencontrar Gabriel, Isadora estava diferente. Ele percebeu nos olhos dela uma sombra nova, uma determinação fria que se misturava ao calor do amor nascente. Aconteceu alguma coisa, disse ele, tomando-lhe a mão. Eu conheço esse olhar. Ela sorriu, cansada. Digamos que fantasmas voltaram, e que talvez eu tenha encontrado um modo de libertá-los. Gabriel franziu o senho, preocupado, mas ela não lhe contou mais. Ainda não. Enquanto isso, Augusta, em seu gabinete forrado de livros e quadros, fitava as cópias de antigos documentos. Um sorriso de serpente se abriu em seus lábios. Vamos ver quem cai primeiro, minha cara Isadora. Você ou sua máscara? E assim, o jogo se estreitava. 2 passados, 2 mulheres, 2 verdades ocultas prestes a se enfrentar diante da alta sociedade e no meio de tudo, Gabriel. A peça que nenhuma delas poderia controlar por completo. No próximo final de semana, ocorreria o evento mais esperado do ano. Uma ação beneficente para crianças carentes, na qual Augusta promovia para manter suas aparências diante da sociedade. E Isadora estava na lista de convidados. O salão da mansão Alencar estava em festa. Ouro e cristal refletiam luz por todos os cantos. Violinos soavam ao fundo. E o ar estava impregnado de perfumes caros e risos ensaiados. Mas, para Isadora, o ambiente parecia uma arena. Cada olhar, cada palavra, um movimento calculado da serpente Augusta Alencar. Durante o jantar, Augusta manteve a fachada de anfitriã perfeita. Conversava, ria, fazia comentários sobre arte e política. Mas seus olhos, sempre que repousavam em Isadora, tinham algo de cortante. No fim da noite, Augusta a chamou em particular, conduzindo-a até a biblioteca da casa. Uma sala silenciosa, forrada de livros antigos e com cheiro de couro e fumaça de lareira. Fechou a porta atrás de si. Então, começou Augusta, servindo-se calmamente de uma taça de conhaque. Isadora Montenegro. Que nome bonito. Quase inventado demais. Isadora sustentou o olhar, sem pestanejar. É apenas o nome de uma mulher que construiu a própria vida com trabalho? Nada de extraordinário nisso. Augusta sorriu. Um sorriso frio. Ah, mas extraordinário é o que me chama aí a atenção. Você aparece do nada, com uma fortuna em azeites, é recebida nos melhores círculos, conquista a simpatia das pessoas, até mesmo de meu filho. O nome de Gabriel pairou entre elas como uma lâmina. Isadora respirou fundo, controlando o ímpeto de reagir. Gabriel é adulto. Faz as próprias escolhas. Augusta apoiou-se no braço da poltrona e inclinou-se para a frente. A voz baixa, ameaçadora. Eu conheço gente como você. Chega sorrindo, fingindo inocência, mas sempre há algo a esconder. E eu vou descobrir. Por um instante, o silêncio foi esmagador.
Mas Isadora não se curvou. Endireitou os ombros e deixou que a raiva transparecesse em sua voz. Talvez seja por isso que tem tanto medo, Augusta. Porque sabe que existem segredos em sua própria vida que não resistiriam a um olhar mais atento. O sorriso da anfitriã vacilou. Pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para que Isadora soubesse. Havia atingido o alvo. A senhora tem poder, prestígio, influência, continuou. Firme. Mas ninguém é intocável. Lembre-se disso. O ar parecia carregado de eletricidade. Augusta a encarou longamente, os olhos faiscando como os de uma predadora diante de uma presa que ousava revidar. Depois, ergueu-se e ajustou o colar de pérolas com um gesto frio. O jogo começou, minha cara. Veremos quem chega ao fim de pé. E saiu da sala, deixando Isadora sozinha, respirando fundo para se recompor. Lá fora, os convidados ainda riam e brindavam, alheios ao duelo silencioso que se desenhava. Mas dentro daquela biblioteca, duas verdades haviam colidido. Augusto sabia que Isadora escondia algo, e Isadora tinha certeza de que encontrara uma fissura na armadura da mulher que destruíra sua família. A noite caía sobre o Rio de Janeiro quando Isadora, sozinha em seu apartamento, revisava uma pasta de documentos que conseguira por meios discretos. Ali estavam as provas de que Augusta Alencar usara empresas de fachada para superfaturar contratos de fornecimento de vinhos em eventos oficiais. Papéis assinados, recibos inflados, nomes falsos que levavam todos ao mesmo destino. O bolso de Augusta. Ela segurava as páginas com mãos trêmulas. Era a primeira vez que via, preto no branco, o veneno que havia destruído tantas vidas, inclusive a de seus pais. Uma onda de lembranças a tomou. O rosto abatido do pai, a mãe tentando ser forte, os funcionários da vinícola despedidos um a um, o silêncio da propriedade arruinada. A dor latejou como uma ferida nunca cicatrizada. Ela pensou em como poderia usar aquilo. Divulgar? Entregar à polícia? Espalhar para a imprensa? Mas, acima de tudo, queria olhar Augusta nos olhos e dizer: acabou. Agora é você quem vai perder tudo. Só que um nome lhe atravessava o peito como faca. Gabriel. O que seria dele ao ver a mãe cair? Lágrimas escaparam, silenciosas. Vingança e amor não podiam coexistir. E Isadora começava a compreender o preço dessa guerra. Enquanto isso, Gabriel voltava para casa após uma reunião de negócios. Estava irritado, cansado, mas ao passar pelo escritório particular da mãe, encontrou a porta entreaberta. Augusta não estava, mas sobre a mesa repousava uma pasta esquecida. Ele nunca fora curioso, mas algo no descuido da mãe lhe pareceu estranho. Aproximou-se, hesitou, e então abriu o dossiê. O que encontrou o deixou sem ar. Contratos falsificados, registros de depósitos, correspondências comprometedoras, provas inegáveis de corrupção. Meu Deus, murmurou sentindo as pernas fraquejarem. A figura da mãe, sempre tão altiva e moralista, desmoronava diante dele. Todos os sermões sobre honra, todas as palavras sobre família, tudo se convertia em cinzas. Mas havia mais. Entre as anotações, uma frase destacada chamou sua atenção. Helena Duarte, herdeira da vinícola Duarte. Investigação em andamento. Gabriel leu e releu. Helena Duarte. O nome ecoou em sua mente junto ao documento, fotos de Isadora na noite do jantar no restaurante. Um estalo de gelo percorreu seu corpo. A verdade começou a se formar. A mulher que ele amava era, na verdade, herdeira da família que sua mãe havia destruído. Ele sentiu-se traído, enganado, manipulado. As peças se encaixavam. A aproximação repentina, o mistério, o olhar carregado de dor sempre que falava do passado. Não, não pode ser. Mas a convicção já estava dentro dele. Horas depois, Gabriel bateu à porta do apartamento de Isadora. Ela, surpresa, abriu com um sorriso tímido, mas seu semblante mudou ao ver a fúria contida nos olhos dele. Gabriel, o que aconteceu? Ele entrou sem pedir, fechando a porta atrás de si. O silêncio era sufocante. Você vai me dizer quem é? Sua voz era dura, fria. Quem você é de verdade? Isadora recuou um passo, o coração disparando. Eu já te disse. Sou Isadora Montenegro. Não minta pra mim. Ele avançou, a dor transparecendo mais que a raiva. Eu sei que você é Helena Duarte, herdeira da vinícola que minha mãe arruinou. O nome caiu entre eles como um trovão. Isadora levou a mão à boca, os olhos marejados. Gabriel, eu ia te contar. Mas não assim, não desse jeito.
Ele riu amargo, com lágrimas contidas. Contar? Você só ia me contar quando tivesse terminado sua vingança, não é? Você se aproximou de mim para atingir a minha mãe. Usou de mim, Helena. Ela chorava agora, tentando se aproximar. Mas ele recuou. Não é verdade. Eu. Eu não esperava por você. Não esperava sentir isso. Gabriel, eu juro, o que sinto por você não tem nada a ver com vingança. E como eu posso acreditar? Ele perguntou, a voz embargada. Como eu posso separar o amor da mentira? Isadora tentou tocá-lo, mas Gabriel desviou. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso que qualquer grito. Preciso ficar longe de você, disse ele por fim. Se ficar, vou me perder. E saiu, deixando-a sozinha, desmoronando no chão, sabendo que talvez tivesse perdido a única pessoa capaz de quebrar o ciclo de ódio que a consumia. O apartamento estava mergulhado em silêncio, mas dentro de Isadora tudo era grito. As palavras de Gabriel ainda ecoavam, ferindo-a mais que qualquer golpe. Você me usou. Não sei separar o amor da mentira. Ela andava de um lado a outro, o coração dilacerado. Segurava os documentos que comprovavam a corrupção de Augusta, mas agora o peso do papel parecia inútil diante do vazio em seu peito. Que vitória haveria se, ao derrubar Augusta, perdesse Gabriel? No espelho do corredor mal reconhecia o próprio rosto. Os olhos marejados, os ombros tensos, a expressão de quem carregava o mundo. Pela primeira vez desde que iniciara sua vingança, duvidou de si. Será que me tornei aquilo que mais odiei? A madrugada foi longa. Quando o sol nasceu, Isadora ainda estava sentada no chão da sala, cercada pelos papéis que incriminavam Augusta. Os olhos ardiam, mas não era apenas pelo choro. Era pelo cansaço de carregar uma vida inteira de dor. Levantou-se com esforço e foi até a janela. O rio despertava lá fora, luminoso, dourado, indiferente ao caos dentro dela. Por um instante, quis ser como aquela cidade vibrante, cheia de movimento, mas sem lembranças que a sufocassem. Pegou uma das garrafas de azeite da sua linha, reserva andina. Olhou-a demoradamente, como se fosse um relicário. Pai. Mãe? Murmurou. Eu cheguei até aqui. Mas será que ainda é por vocês? Ou só por mim? O vidro refletiu sua imagem. Uma mulher dividida entre vingança e amor. Entre Helena Duarte e Isadora Montenegro. Com um gesto firme, guardou os documentos numa pasta preta. Podia estar destruída por dentro, mas não permitiria que Augusta vencesse. Se tinha que enfrentar sozinha, que fosse. No entanto, em seu íntimo, uma cicatriz latejava. O vazio deixado por Gabriel. Na mansão Alencar, Augusta caminhava pelo salão principal, agora em reforma para o próximo evento da temporada, o baile de primavera. O mármore reluzia sob os refletores de ensaio. Os arranjos florais estavam sendo escolhidos, e o champanhe já havia sido encomendado de Reims. Quero perfeição, ordenou a equipe. Este será o baile mais comentado do ano. Mas a perfeição que Augusta planejava ia além da decoração. Seus olhos brilhavam com um tipo especial de crueldade. O evento seria a ocasião ideal para testar Isadora. Expô-la diante da elite e arrancar qualquer máscara que restasse. Havia instruído Valentim, seu investigador particular, a preparar um dossiê alternativo. Informações ambíguas, parcialmente falsas, mas suficientemente consistentes para lançar dúvidas sobre a identidade da jovem Montenegro. Documentos adulterados, contatos casuais de conhecidos do passado em Mendoza, convites cruzados para colocá-la em situações de desconforto. Uma mentira não precisa ser provada, pensava Augusta. Basta ser sugerida. Enquanto isso, Isadora recebeu o convite oficial em papel dourado, com o brasão da família Alencar em relevo. Seus dedos hesitaram ao abri-lo. Sabia que aquele baile seria um campo de batalha. Sabia que Augusta a queria cercada, encurralada, talvez humilhada. Mas recusá-lo seria admitir derrota. Respirou fundo, ergueu o queixo e disse para si mesma: Que venha ao baile. E pela primeira vez desde o afastamento de Gabriel, um fogo frio reacendeu em seus olhos. Não era apenas dor. Era determinação. O apartamento de Gabriel estava em penumbra. O piano de cauda, no canto, permanecia fechado, coberto de silêncio. Ele se serviu de um uísque, mas não bebeu, apenas segurou o copo como se fosse um peso. Nos últimos dias, mal conseguira dormir. A revelação sobre sua mãe corroía sua fé no mundo que sempre acreditara seguro. E Isadora. Ai, Isadora. O coração dizia que ela não era uma inimiga. Os olhos lembravam do brilho verdadeiro quando falava dos pais, da dor gravada em sua voz. Mas a razão soprava o contrário.
que tudo não passara de um ardil para chegar até Augusta. Recebeu o convite para o baile com a mesma indiferença com que se recebe uma sentença. Sabia que teria de ir. A mãe exigira. Mas parte dele também queria estar lá porque, de algum modo, pressentia que Isadora também estaria. E se estivesse, não tinha certeza do que faria. Na suíte do hotel de luxo onde agora morava, Isadora encarava o vestido disposto sobre a cama. Seda azul marinho, com um corte sofisticado, digno das damas da alta sociedade. Não era apenas uma peça de roupa. Era a armadura. Sentou-se diante do espelho. A maquiadora falava de tons, a estilista ajustava detalhes. Mas ela mal ouvia. O que via refletido era a si mesma. A menina que perdera tudo nas vinhas dos Duarte, a jovem que renasceu no silêncio da Argentina, e a mulher que agora desafiava Augusta Alencar. Na mesa, a pasta preta com os documentos de corrupção repousava como uma sombra silenciosa. Ainda não era hora de usá-los. Primeiro precisava resistir, mostrar-se forte. Enquanto lhe prendiam o colar, murmurou: "Hoje, eu não vacilo." A mansão Alencar estava transformada em um palácio cintilante. Lustres de cristal lançavam reflexos dourados sobre o salão de mármore, violinos tocavam valsas clássicas e o perfume das flores preenchia o ar. Senadris, empresários, embaixadores, todos estavam lá, vestindo sorrisos que escondiam segredos. Augusta reinava no seu centro, impecável em seu vestido de veludo preto. Parecia a própria encarnação da sofisticação carioca. Recebia convidados com charme, mas seus olhos percorriam o salão em busca de uma só presença. E então ela apareceu. Isadora entrou com a serenidade de uma rainha. O vestido azul marinho fluía como água ao seu redor, e cada passo atraía olhares de admiração. Sussurros se espalharam. Quem é ela? Que presença! Gabriel, parado junto ao bar, sentiu o coração acelerar contra a vontade. Ela era um choque de beleza e força, e ainda assim parecia distante, inalcançável. Augusta aproximou-se, sorridente, e deu o primeiro golpe. "Isadora, querida!" Disse em voz alta o bastante para que outros ouvissem. "Uma amiga minha esteve recentemente em Mendoza, e curiosamente nunca ouviu falar de sua família por lá. Que estranho, não?" Os olhares dos convidados se voltaram para Isadora, ávidos por um deslize. Ela sentiu o peito apertar, mas manteve a calma. Sorriu levemente e respondeu com firmeza. "Talvez porque minha família nunca precisou de publicidade para trabalhar. Somos discretos. Diferente de outros." Um murmúrio correu entre os convidados. Augusta ergueu a taça, escondendo a irritação com elegância. Isadora respirou fundo. Primeiro teste vencido. Mas sabia. A noite estava apenas começando. E Augusta tinha mais cartas escondidas. E em meio a tudo, Gabriel observava, dividido entre orgulho e desconfiança, entre desejo e medo. O baile já passava da meia-noite. O salão, cada vez mais vibrante, estava repleto de risadas, taças tilintando e olhares disfarçados de intriga. Isadora resistia com dignidade a cada insinuação, respondendo com serenidade, como se nada pudesse abalar sua compostura. Mas Augusta sabia. O verdadeiro veneno se guarda para o último gole. Do alto da escadaria, Augusta ergueu uma taça e chamou a atenção. "Meus amigos, se me permitem, gostaria de fazer uma homenagem especial." O salão silenciou. Todos os olhos voltaram-se para a matriarca. Gabriel franziu a testa, sentindo o prenúncio do desastre. Augusta prosseguiu, teatral. "Hoje recebemos uma convidada ilustre, a senhorita Isadora Montenegro." Fez uma pausa calculada. Uma jovem de beleza e coragem notáveis, que afirma pertencer a uma tradicional família de Mendoza, ela sinalizou discretamente. Um homem de meia idade, de terno impecável, aproximou-se. Valentim havia feito sua parte. "Permitam-me apresentar-lhes o Sr. Ernesto Salvatierra, exportador e velho conhecido das famílias de Mendoza. Tenho certeza de que ele terá muito a dizer." O coração de Isadora gelou. Reconheceu o nome. Salvatierra havia feito negócios com a vinícola Duarte anos antes da ruína. Ele a conhecia como Helena, não como Isadora. "Boa noite", disse Ernesto, com voz grave. "Confesso que não conheço nenhuma família Montenegro entre os vinicultores de Mendoza." Um murmúrio percorreu o salão como fogo em palha seca. Olhares desconfiados caíram sobre Isadora. Gabriel, pálido, parecia despedaçar-se por dentro. Augusta, triunfante, completou. "Vejam só. Que mistério, não?" Isadora respirou fundo. As mãos tremiam, mas ergueu o queixo. Não podia fraquejar.
Talvez porque minha família não buscava status, Senhor Salvatierra. Nós éramos produtores discretos, trabalhadores. Nem todos que realmente constroem algo são lembrados nos salões. A resposta foi firme, mas o clima permanecia pesado. Augusta avançou mais, com voz melíflua. Ou talvez porque não exista família alguma. O salão prendeu a respiração. Isadora sentiu a garganta secar. O momento havia chegado. Ou sucumbia, ou mostrava força. Então, sem desviar os olhos de Augusta, declarou: De fato, minha família não existe mais. Foram destruídos, por interesses corruptos e gananciosos. A voz embargou, mas prosseguiu. Mas eu existo. Estou aqui. E carrego o nome deles com orgulho. O salão murmurou, dividido entre admiração e dúvida. Alguns olhares se suavizaram, outros se estreitaram em desconfiança. Gabriel fechou os olhos, tomado por um turbilhão. Augusta sorriu. Não havia obtido a queda definitiva, mas a dúvida estava lançada. A mancha havia sido posta sobre Isadora diante de todos. O baile terminou como terminam todas as grandes festas, com o perfume das flores começando a murchar e os sussurros sendo levados para os carros, que desapareciam na madrugada. Mas para Isadora, a noite não havia acabado. O gosto amargo da humilhação ainda estava em sua boca. Ela subiu para o quarto do hotel em silêncio, o vestido de seda pesando como chumbo em seus ombros. Queria arrancá-lo, gritar, chorar, mas não podia. Ainda não. Quando abriu a porta do quarto, encontrou Gabriel encostado à parede do corredor, como se a tivesse esperado o tempo inteiro. Precisamos falar, disse ele, a voz grave. Isadora estacou, o coração disparado. Gabriel, não é o momento. Não existe outro momento. Ele a interrompeu, entrando junto dela no quarto antes que ela pudesse protestar. O silêncio ali dentro era sufocante. Ele caminhou até o centro, passando as mãos pelos cabelos como quem luta contra si mesmo. Finalmente falou. Aquilo lá embaixo. Não foi só um jogo social. Foi a verdade. Não é? Isadora sentiu o peito comprimir-se. Tentou sustentar o olhar, mas a vulnerabilidade veio como uma maré. Parte da verdade. Não toda. Então me conta. Ele se aproximou, os olhos queimando. Quem é você de verdade? Quem era sua família? A voz de Isadora quebrou. Eu sou a filha de pessoas que a sua mãe destruiu. Eu cresci entre vinhedos, Gabriel, até que Augusta Alencar acabou com tudo. Arrancou meus pais da vida como se fossem ervas daninhas. Você quer saber quem sou? Eu sou a menina que enterrou os pais e prometeu a si mesma que um dia faria justiça. Gabriel empalideceu, dando um passo atrás como se tivesse levado um golpe. Então, pra isso. Você se aproximou de mim para chegar até ela. Não. Isadora se lançou à frente, segurando-lhe o braço. No início, sim, era isso. Mas depois, Gabriel, eu juro por tudo. Eu não planejei me apaixonar por você. Ele afastou a mão dela, os olhos marejados de raiva e dor. Eu não consigo separar as coisas, Isadora. Você entende? A mulher que eu amo é a mesma que está tramando contra mim, a minha mãe. A mesma que sua mãe arruinou, Gabriel. A voz dela se elevou, cheia de dor. Você acha que isso não importa? O silêncio caiu pesado. Os dois respiravam rápido, como se tivessem atravessado uma batalha. Por um instante, Gabriel a olhou como se fosse beijá-la, como se todo o ódio pudesse se dissolver em um toque. Mas então fechou os olhos e deu as costas. Eu não posso. Eu não posso viver entre o amor e a mentira. E saiu, a porta batendo como um trovão no quarto. Isadora caiu no chão, o vestido espalhando-se ao redor como um mar azul. Pela primeira vez em anos, deixou as lágrimas caírem livremente. A noite seguinte foi longa e silenciosa. Isadora não dormiu. Permaneceu sentada diante da janela, observando as luzes do rio que piscavam como joias distantes, inalcançáveis. O coração ainda latejava com a ausência de Gabriel, e as palavras dele ecoavam como lâminas afiadas. A mulher que eu amo é a mesma que está tramando contra a minha mãe. Cada vez que lembrava, sentia-se quebrar por dentro, mas também percebia algo novo. Uma chama que, ao invés de apagar-se com a dor, crescia. Na manhã seguinte, despiu-se do vestido de gala, agora apenas um cadáver de seda amassada sobre a poltrona, e vestiu roupas simples. Caminhou até a praia deserta, deixando que a água fria do mar lhe molhasse os pés. O vento trouxe a lembrança da infância, correndo entre os vinhedos de Mendoza, o riso dos pais ecoando ao longe. Ela fechou os olhos. Eu não vou deixar que tudo se perca, sussurrou. De volta ao hotel,
abriu a pasta preta com os documentos de corrupção de Augusta. Desta vez, não hesitou. Ligou para contatos estratégicos de jornalistas, advogados, até um político que devia favores à rede de produtores de azeite que ela havia ajudado a erguer. Não era mais apenas sobre vingança. Era sobre mostrar ao mundo quem Augusta Alencar realmente era. Enquanto falava ao telefone, sua voz já não tremia. Era firme, calculada. Não importa o tempo que leve, ela vai cair. Guardou os papéis e encarou o espelho. Não viu mais a mulher perdida, dividida entre identidades. Helena Duarte e Isadora Montenegro agora eram uma só, e estavam prontas para lutar. No reflexo, seus olhos brilhavam não de lágrimas, mas de determinação. Ela não esperaria o próximo golpe de agosto. Ela seria o golpe. Augusta Alencar estava acostumada a controlar narrativas. Um comentário maldoso aqui, uma ameaça sutil ali, e qualquer boato que ousasse manchar seu nome desaparecia como poeira. Mas naquela manhã, ao abrir o jornal, a sensação foi diferente. Na seção de economia, uma nota discreta falava sobre irregularidades em contratos de importação de vinhos e azeites envolvendo empresas próximas à família Alencar. Não havia seu nome, mas os que conheciam o meio entenderiam de quem se tratava. Ela dobrou o jornal com força, os dedos crispados. Quem ousou? Murmurou, mais para si mesma do que para Valentim, que servia-lhe café. Valentim pigarreou. Os jornalistas falam em documentos, provas concretas. Não parece um simples rumor, senhora. Augusta levantou-se, atravessando a sala com passos firmes. O salão da mansão, iluminado pelos vitrais coloridos, parecia sufocante. Não existe prova concreta. Se existe, alguém as forjou. Mas a frase não a convenceu. Pela primeira vez em anos, sentiu a mão tremer levemente. Ao longo do dia, telefonemas antes calorosos tornaram-se frios. Um antigo aliado político cancelou um encontro por motivos de agenda. Um banqueiro recusou um empréstimo, alegando revisões internas. Eram sinais pequenos, quase invisíveis, mas Augusta sabia lê-los. O império que construíra com ferro e veneno começava a mostrar suas rachaduras. Naquela noite, diante do espelho dourado do quarto, encarou o próprio reflexo. Ainda era imponente. Ainda era temida. Mas agora havia algo nos olhos. Uma fagulha de dúvida. Quem está por trás disso? Sussurrou. Quem ousa mexer comigo? E como se o destino soprasse a resposta, lembrou-se do olhar de Isadora Montenegro no baile. Altivo. Firme. Não o olhar de uma socialite, mas de uma inimiga. Um arrepio percorreu-lhe da espinha. Pela primeira vez em décadas, Augusta sentiu o gosto metálico da ameaça. Gabriel não costumava ler jornais. Preferia mergulhar em livros de arquitetura, catálogos de arte, projetos. Mas naquela manhã, ao parar em uma cafeteria elegante de Ipanema, não conseguiu evitar. O rosto de sua mãe, Augusta Alencar, estampava a manchete de um tabloide financeiro. Império Alencar sob suspeita. Contratos fraudulentos e importações irregulares. Ele engoliu seco, fechando o jornal como se aquilo pudesse apagar as palavras. Mas os olhares ao redor já o perfuravam. Pessoas sussurravam. Algumas fingiam não encará-lo. Pegou o celular, discando para a mãe. Mãe, o que é isso? A voz saiu tensa. Do outro lado, Augusta soou calma demais. Mentiras, meu filho. Ataques de gente invejosa. Você sabe como é. Mas Gabriel não se convenceu. Ele conhecia cada inflexão da voz dela, e naquele instante percebeu a falha. Havia medo escondido sob a máscara de serenidade. Ao sair da cafeteria, um colega de negócios o parou. Gabriel, eu sinto muito. O tom era mais de constrangimento do que de solidariedade. A situação da sua mãe, espero que se resolva logo. Era como se o mundo, antes tão sólido, começasse a se desfazer diante dele. À noite, sozinho no apartamento, Gabriel abriu uma garrafa de vinho, ironicamente, da vinícola que um dia fora da família Duarte, sem ele saber. Bebeu em silêncio, até que a lembrança do rosto de Isadora surgiu, clara, como se estivesse diante dele. As palavras dela no quarto ecoaram em sua mente. Eu sou a filha de pessoas que a sua mãe destruiu. Naquele instante, o coração de Gabriel vacilou. E se ela não estivesse mentindo? E se Isadora tivesse carregado a verdade o tempo inteiro e ele, cego de lealdade, tivesse preferido acreditar na versão dourada da mãe? Levantou-se abruptamente, derrubando a taça. A dor não vinha apenas da dúvida. Vinha do amor. Por Isadora, que podia ter sido sincera. E pela mãe, que talvez não fosse a mulher imaculada que sempre acreditara ser. Gabriel percebeu,
com um frio na espinha, que estava no meio de uma guerra e que cedo ou tarde teria que escolher um lado. Gabriel entrou no escritório da mãe sem pedir licença. Augusta, sentada atrás da mesa de mogno, revisava alguns papéis com a calma estudada de quem jamais admite fraqueza. Mas ao ver o olhar do filho, percebeu que o momento que temia havia chegado. Preciso saber a verdade, disse Gabriel, a voz grave, mais firme do que ele mesmo esperava. Esses contratos, essas notícias, são falsos, mãe? Augusta pousou a caneta com delicadeza e recostou-se na poltrona, entrelaçando os dedos. Meu filho, suspirou teatralmente. Você cresceu tanto, mas continua ingênuo. O mundo dos negócios é feito de alianças, de atalhos. Todos fazem o mesmo. Só escolhemos ser mais bem-sucedidos. Mais bem-sucedidos? Gabriel se aproximou, as mãos cerradas. Isso é corrupção, mãe. É crime. Você arruinou famílias inteiras para construir esse império. O rosto de Augusta se endureceu, mas logo recuperou a máscara serena. Quem está enchendo sua cabeça com essas bobagens? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Não precisa fingir. Gabriel respirou fundo. É a Isadora, não é? Augusta levantou-se lentamente, como uma atriz entrando em cena. Aproximou-se dele, pousando as mãos sobre os ombros do filho. Gabriel, meu amor. A voz suave como mel envenenado. Essa mulher não é quem você pensa. Ela surgiu do nada. Inventou um passado. Já pensou por que tanto mistério? O que ela esconde? Ele se afastou bruscamente. Não tente virar isso contra ela. A máscara de Augusta estremeceu por um instante, mas logo a frieza retornou. Escute-me. Essa Isadora entrou em nossas vidas com um objetivo. Ela quer me destruir. E está usando você como isca. Gabriel ficou imóvel, o coração dividido. Parte dele queria acreditar na mãe e a mulher que o criara, que sempre estivera ao seu lado. Mas outra parte, mais profunda, lembrava-se dos olhos de Isadora, da dor verdadeira quando ela falara sobre a família perdida. Se o que você diz é verdade, mãe. A voz dele vacilou, carregada de mágoa, então prove. O silêncio que se seguiu foi devastador. Augusta desviou o olhar, apenas por um segundo, mas o suficiente para que Gabriel percebesse. Virou-se e saiu, sem esperar resposta. Augusta ficou sozinha no escritório, as unhas cravadas na madeira da mesa. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu o controle escorrer entre os dedos. Isadora estava no terraço do apartamento, olhando as luzes de Copacabana refletirem no mar como um colar de diamantes jogado sobre a água. O coração ainda latejava com as feridas da noite do baile, mas uma força silenciosa a mantinha ereta, como uma estátua. O toque na campainha a surpreendeu. Ao abrir a porta, encontrou o Gabriel. Ele parecia exausto. As mangas da camisa estavam dobradas, o colarinho aberto, e os olhos sempre luminosos agora traziam a sombra de alguém que perdera o chão. Precisamos conversar, disse, sem rodeios. Isadora hesitou. Parte dela queria fechar a porta. Outra parte implorava para deixá-lo entrar. Cedeu. Ele caminhou até a sala, parando diante dela. Eu fui até minha mãe. Confrontei-a. E Isadora. Ela disse que você me usa. Que tudo não passa de um jogo para destruí-la. Isadora sentiu o peito se apertar, mas não recuou. E você acreditou? Gabriel passou a mão pelos cabelos, em um gesto de frustração. Eu não sei no que acreditar. Explodiu, a voz carregada de dor. Eu cresci achando que minha mãe era uma força, um exemplo. Agora descubro que talvez tenha sido construída sobre mentiras, sobre destruição. E você. Você chega do nada, com segredos, com um passado que nunca explica por completo. Como quer que eu não desconfie? As palavras cortaram fundo, mas Isadora não desviou o olhar. Eu não pedi para você me amar, Gabriel. A voz dela era firme, mas os olhos brilhavam de emoção. Eu não planejei isso, mas aconteceu. E se existe uma coisa verdadeira entre nós, é isso. O silêncio caiu como uma maré pesada. Gabriel deu um passo à frente, quase tocando-a, mas parou. Se eu acreditar em você, murmurou, a voz rouca. Isso significa que terei que escolher. Entre você e minha mãe. Isadora respirou fundo, contendo as lágrimas. Talvez não precise escolher agora. Mas um dia, Gabriel. A verdade vai te forçar. Ele a encarou longamente, como se buscasse nela uma âncora em meio ao caos. Por um instante, os lábios quase se encontraram. Mas Gabriel recuou, levando a mão ao rosto. Eu não posso. Não ainda.
E saiu, deixando Isadora sozinha no silêncio, o coração despedaçado, mas também mais resoluto do que nunca. Isadora passou a madrugada em claro. Na mesa de seu apartamento, pilhas de documentos e pendrives brilhavam sob a luz fria da luminária. Cada folha era uma ferida aberta. Contratos fraudulentos, notas de importações superfaturadas, empresas fantasmas ligadas ao nome de Augusta Alencar. A cada linha, lembrava-se de seu pai, arruinado por dívidas que não lhe pertenciam, e da mãe, consumida pela vergonha. A raiva queimava em seu peito, mas também o medo. Sabia que, se desse esse passo, não haveria retorno. De manhã, vestiu-se com precisão cirúrgica. Um vestido azul profundo, austero, sem extravagâncias, mas que exalava autoridade. Foi até o jornal mais influente do Rio, usando o nome de Isadora Albuquerque, a empresária de azeites emergente. Na redação, entregou parte do dossiê. Não tudo, jamais tudo. Apenas o suficiente para acender a primeira fagulha. O público tem o direito de saber, disse, olhando firme nos olhos do editor. Horas depois, o efeito começou a se espalhar. Portais de notícias e colunas sociais mencionavam discretamente novas investigações sobre Augusta Alencar. Pequenos murmúrios na elite, olhares desconfiados nos jantares, investidores começando a hesitar. Isadora observava à distância, o coração acelerado. Não era a queda completa, mas era uma rachadura no império. À noite, recebeu uma ligação inesperada. Você não sabe com quem está brincando. A voz de Augusta ecoou fria, calculada. Pensa que pode me enfrentar? Eu não caio tão fácil. Isadora manteve a calma. Talvez não caia hoje, mas já sente o chão se mover sob seus pés. Não sente? Do outro lado da linha, silêncio. Um silêncio que valia mais do que qualquer ameaça. Ao desligar, Isadora permitiu-se um único suspiro de alívio. Sabia, no entanto, que o contra-ataque viria e seria devastador. Mas naquela noite, pela primeira vez, sentiu que estava honrando a memória de seus pais. O império de Augusta Alencar havia balançado. Nos corredores luxuosos de Ipanema e nas varandas envidraçadas do Jardim Botânico, cochichavam sobre contratos suspeitos, investigações discretas, nomes de empresas associadas ao dela em escândalos recentes. Nada concreto ainda, mas o suficiente para minar sua aura de invencibilidade. Augusta não dormiu naquela semana. Recolheu-se ao seu escritório secreto, uma sala sem janelas no fundo da mansão, paredes cobertas de arquivos, pastas e quadros estratégicos. Ali, sozinha, deixou cair a máscara elegante que exibia ao mundo. Quer brincar comigo, Isadora? Murmurou, os olhos fixos na fotografia da jovem em uma pasta. Então vamos brincar. Na manhã seguinte, colunas sociais publicavam notas venenosas sobre Isadora Albuquerque. Questionavam a origem de sua fortuna. Insinuavam que seu negócio de azeites era fachada para algo obscuro. Levantavam dúvidas sobre um passado estrangeiro misterioso. Alguns fornecedores começaram a hesitar. Uma parceria promissora com um chefe renomado foi cancelada de última hora, sem explicações. Mas Augusta não se limitou às manchetes. Moveu suas peças mais cruéis. Um convite foi plantado estrategicamente. Um jantar de caridade em que Isadora foi exposta a perguntas invasivas sobre sua família. Um colega de mesa, pago por Augusta, lançou com um sorriso inocente. E seus pais? Nunca os vemos em eventos. Eles ainda moram na Argentina, não é? Isadora sentiu o sangue gelar, mas manteve a compostura, respondendo com elegância ensaiada. Ainda assim, percebeu olhares cruzando, risos abafados, dúvidas espalhando-se como veneno. Naquela mesma noite, ao voltar para casa, encontrou a porta de seu apartamento entreaberta. Nada havia sido levado, mas sobre a mesa repousava um envelope. Dentro, apenas uma fotografia antiga. Helena criança, correndo pelos vinhedos da serra, os pais ao fundo. Isadora deixou a foto cair, o coração disparado. A mensagem era clara. Augusta já sabia quem ela era. A fotografia repousava no chão, sob a luz fria da sala. Helena. Não Isadora. Não a empresária de azeites, não a mulher que se reinventara entre oliveiras argentinas. Apenas Helena, a menina dos vinhedos, com os olhos cheios de futuro antes que Augusta Alencar destruísse tudo. Isadora caiu no sofá, abraçando os joelhos. Por um instante, o peso da máscara foi insuportável. O peito arfava em soluços que ela não se permitia soltar diante de ninguém. Eu prometi que seria forte, murmurou como se falasse com os pais. Eu prometi. Mas naquele silêncio absoluto, cercada de lembranças, a promessa parecia mais distante do que nunca. Foi apenas quando o telefone vibrou que ela se recompôs. Na tela,
Um nome: Gabriel. Ela hesitou em atender, mas a insistência dele a venceu. Isadora? A voz dele estava tensa, quase urgente. Precisamos falar. Naquela noite, encontraram-se em um café discreto de Santa Teresa, longe dos olhos da elite. Gabriel parecia diferente. Menos confiante, mais sombrio. Eu sei o que estão dizendo de você começou, encarando-a com intensidade. Sobre seu passado, sua família. Mas algo não bate. Eu conheço esses truques, T. São as mesmas armas que minha mãe usa quando quer destruir alguém. Isadora manteve a compostura, mas a voz tremia levemente. E você? Vai acreditar nela ou em mim? Gabriel passou a mão pelos cabelos, a dúvida corroendo-o. Eu não sei em quem acreditar. Mas sei que minha mãe está movendo peças demais. E que Você não é quem diz ser. A última frase saiu como uma acusação, mas seus olhos denunciavam algo diferente. Uma necessidade desesperada de respostas. Isadora sentiu o coração disparar. Ali estava a encruzilhada. Ou se mantinha firme em seu disfarce, ou deixava escapar uma parte da verdade arriscando perder tudo. Gabriel inclinou-se para a frente, mais baixo, quase implorando. Só me diz, quem é você de verdade, Isadora? O silêncio entre eles era tão denso que parecia preencher o espaço. Isadora baixou os olhos, lutando contra a própria vulnerabilidade. Não podia ceder. Ainda não. Mas dentro dela, uma chama se reacendeu. Pela primeira vez em dias, não se sentia sozinha contra Augusta. Mesmo que dividido, mesmo que confuso, Gabriel estava olhando além do teatro da mãe. E isso poderia mudar tudo. O café estava quase vazio, o ar impregnado do aroma de grãos torrados e da música suave de um violão distante. Entre eles, o silêncio se alongava como uma corda prestes a se partir. Isadora respirou fundo, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Você tem razão, Gabriel. A voz dela soou baixa, quase um sussurro. Eu não sou quem digo ser, pelo menos não completamente. Os olhos dele se estreitaram, o coração acelerado. Então quem é você? Ela desviou o olhar para a janela, onde as luzes da rua tremeluziam como estrelas instáveis. O que eu posso te dizer é que eu não vim de riqueza, nem de sobrenomes pomposos. Meus pais eram pessoas simples, e alguém muito poderoso tirou tudo deles. Tirou tudo de mim. A voz vacilou, mas não quebrou. Desde então eu vivi com um propósito: provar que não sou uma sombra, que posso erguer algo digno em memória deles. Gabriel a observava como se cada palavra fosse uma chave para um enigma que o consumia. Quem foi essa pessoa? Perguntou, a raiva latejando sob a superfície. Quem fez isso com a sua família? Isadora mordeu o lábio, uma lágrima solitária escapando antes que conseguisse contê-la. Não posso te dizer. Ainda não. Ainda não? Ele inclinou-se, frustrado, mas a voz tremia de emoção. Você não entende. Eu. Eu quero estar do seu lado, Isadora. Mas como posso se você me esconde metade de quem é? Ela ergueu os olhos para os dele, finalmente encarando-o. Porque se eu disser, posso perder tudo. Inclusive você. O silêncio que se seguiu foi carregado, vibrante, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Gabriel fechou os olhos por um instante, como se lutasse contra a própria razão. Então, com um gesto inesperado, segurou a mão dela sobre a mesa. Seja lá o que for. Eu vou descobrir. Seus olhos estavam intensos, mas não frios. Havia ternura ali e também uma promessa. E quando descobrir, vou decidir sozinho em quem acreditar. Isadora sentiu o coração apertar. Uma parte dela queria confessar tudo, naquele instante, mas sabia que seria o fim da jogada. Não podia arriscar. Ainda não. Quando se separaram naquela noite, havia algo novo entre eles. Uma ponte frágil, construída de meias verdades, mas que poderia sustentar ou desabar a qualquer momento. O salão do clube mais exclusivo do Rio fervilhava. Joias cintilavam, taças tilintavam, e Augusta Alencar caminhava entre a elite com o porte de uma rainha inabalável. Mas Isadora sabia. Aquela noite seria o princípio da queda. Nos últimos dias, havia juntado peças que formavam um quebra-cabeça mortal. Contratos adulterados, nomes falsos, contas em paraísos fiscais. Provas concretas da corrupção de Augusta. Documentos que, em mãos certas, eram dinamite. Isadora não precisava expor nada pessoalmente. Bastou entregá-los a um jornalista influente que naquela noite chegava ao baile com um sorriso discreto, já sabendo que a manchete do dia seguinte faria a cidade tremer.
Do outro lado do salão, Gabriel observava a mãe com um olhar desconfiado. Havia semanas que ele percebia fissuras em sua imagem, mas não estava preparado para o terremoto que se aproximava. Quando a primeira mensagem de celular começou a circular discretamente entre os convidados, um link com o título A Rainha da Elite Carioca Acusada de Corrupção, o burburinho se espalhou como fogo em palha seca. O nome de Augusta estava estampado em letras garrafais. Ela percebeu. Pálida. Seus olhos faiscavam como lâminas. Procurou Isadora entre a multidão e a encontrou. A jovem estava serena, altiva, com uma taça de champanhe na mão, como se aquele fosse o espetáculo pelo qual vivera toda a sua vida. Augusta cerrou os punhos. A guerra agora era aberta. Gabriel saiu às pressas do salão, o celular vibrando com mensagens, manchetes, provas anexadas em PDFs, fotos de documentos assinados pela própria Augusta, escutas revelando subornos, transferências bancárias para contas clandestinas. Ele sentiu o estômago revirar. Não, não pode ser verdade. Murmurava andando em círculos na rua escura. Lembrou-se das vezes em que defendera a mãe, acreditando que tudo não passava de intrigas sociais. Mas agora, diante das provas, não havia saída. O império de Augusta estava manchado de lama. E Isadora, aquela mulher misteriosa que mexera com seu coração, onde se encaixava nisso tudo? A raiva contra a mãe, Paramin, e a desconfiança contra a amada misturavam-se em um turbilhão. Gabriel sentia que estava sendo despedaçado por dentro. Foi na vinícola abandonada, o berço e o túmulo da infância de Helena, que o desfecho aconteceu. Augusta marcou o encontro com Isadora ali, em uma última cartada de poder. Você nunca vai me derrubar, menina, disse Augusta, sua voz cortante ecoando entre as paredes empoeiradas. Eu construí tudo o que tenho com sangue, suor e sim, talvez alguns truques. Mas você não passa de uma órfã ressentida tentando brincar de rainha. Isadora, ereta, olhou ao redor. O cheiro das videiras mortas, o chão marcado pelo abandono. Era ali que sua vida tinha sido arrancada dela. Não, Augusta. Eu sou a herdeira deste lugar. Você roubou de mim, roubou dos meus pais. Mas hoje eu tomo de volta. Augusta riu, amarga. Você acha que vai me vencer com alguns papéis? Eu ainda controlo pessoas, negócios, lealdades, até Gabriel. Nesse momento, uma voz grave ecoou atrás delas. Não, não controla mais. Era Gabriel. Ele havia seguido as pistas, entendido tudo e agora encarava Nia e a mãe com uma mistura de dor e nojo. Eu vi as provas. Eu sei o que você fez. E também sei o que fez com a família dela. Augusta tentou se aproximar, o tom agora implorando. Gabriel, eu fiz tudo por nós. Para que você tivesse o melhor. Para que nunca faltasse nada. Mas ele recuou, a mão erguida como uma barreira. Não, mãe. Você fez tudo por si mesma. E no caminho destruiu a vida de pessoas boas. Augusta, pela primeira vez, pareceu diminuída. As paredes do seu império desmoronavam. A polícia chegou dias depois, com mandados de prisão e investigações oficiais. Os jornais escancaravam seu nome em capas e editoriais. Empresários que antes a idolatravam, agora a renegavam. A rainha da elite carioca havia se tornado uma pária. Gabriel a visitou uma última vez, já em prisão domiciliar, os tornozelos marcados por uma tornozeleira eletrônica. Ela tentou manipulá-lo, chorar, suplicar, mas ele apenas disse: Adeus, mãe. Espero que um dia encontre paz, mas não à custa dos outros. E foi embora. Na varanda de uma pequena vinícola em reabertura restaurada com o dinheiro legítimo que Isadora havia construído no ramo de azeites, o pôr do sol tingia o céu de dourado. Isadora olhava para as colinas, sentindo finalmente a sensação de justiça cumprida. Mas havia outra batalha ainda não resolvida. Gabriel. Ele se aproximou em silêncio e ela virou-se, hesitante. Eu devo desculpas, começou ela, os olhos marejados. Eu menti sobre quem eu era. Entrei na sua vida por vingança. Mas no meio do caminho, eu te encontrei. E isso não fazia parte do plano. Gabriel a encarou longamente. O silêncio pesou, até que ele deu um passo à frente. Você me feriu, Isadora. Mas também me mostrou a verdade. Não apenas sobre minha mãe, mas sobre mim mesmo. Ele respirou fundo. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei de uma coisa. Não quero viver sem você. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Quando ele a puxou para um beijo, foi como um renascimento. Não havia mais disfarces. Apenas Helena e Gabriel despidos de máscaras, juntos no que restava da vida. Anos depois, Helena caminhava entre fileiras de vinhedos verdes.
finalmente revividos. Ao seu lado, Gabriel observava o futuro que construíam juntos. Não baseado em ódio, mas em reconstrução. Ela sorriu, tocando as folhas com carinho. Estamos em casa, disse. E dessa vez, pela primeira vez, sentiu que era verdade.